Invitiamo i signori passeggeri a rimanere ancora seduti fino a compreso il resto dell'aeromobile. Grazie. All passengers can be placed in a seat aircraft have been completely stopped. Take care. Ma c'è serrato più orari. Só pra nós, né, pastor? Gravando tudo. Exatamente aqui. Foi exatamente essa hora que tinha a lua e o sol. Foi essa. Eu tô falando pra vocês cientificamente, óbvio, 3.000 anos depois. Mas quando a Bíblia foi escrita, quando as coisas aconteceram, foi exatamente esse momento. Que a lua apareceu e o sol também. Então a ideia era essa. Mas a consequência é que é importante, que o rei, né? Josué, o líder do povo de Israel, consegue vencer os 5 reis cananitas que lutaram contra ele aqui nessa planície. Jerusalém aqui em cima, as montanhas de Judá, do lado direito, onde era a terra dos filisteus, que a gente lê muito, né? Sobre a batalha dos israelitas com os filisteus, a batalha dos israelitas com os filisteus, lá. E agora a gente vai indo para Jerusalém, que fica nas montanhas de Judá. A gente sobe 700 metros, mais ou menos. A gente aqui está começando a subir no nível do mar. E Tel Aviv fica na planície de Saron, onde a gente saiu. O aeroporto fica a 20 km de Tel Aviv e a 40 km de Jerusalém, que é onde a gente está começando agora a subir. E só para chamar a atenção para vocês que os pinheiros é tudo reflorestamento, não é vegetação natural. Aqui da terra de Israel é um trabalho de 70, 80 anos já que os judeus vêm fazendo aqui na Terra Santa, desde que eles voltaram para cá, né? Depois de 2.000 anos de exílio, 2.000 anos desde a destruição do Templo de Jerusalém, mais ou menos na época, um pouquinho depois da morte e da ressurreição de Jesus. O templo foi destruído, a cidade destruída, e os judeus foram expulsos por exílio. E só retornaram aqui no começo de 1900. 1902, 4, 5, para construir o atual Estado de Israel, que a gente chama de retorno à Terra Prometida. Como Moisés voltou à Terra Prometida, nem voltou agora para a Terra Prometida. Os judeus não chamam de Terra Santa, são os cristãos. Os judeus é a Terra Prometida lá em Gênesis, né? Sai da sua terra, da terra do seu... Deus falou para Abraão, saia da sua terra, da terra dos seus antepassados, da terra que eu te prometo. E, né? Seus descendentes serão como a areia e as estrelas do céu. É daí que vem essa passagem bíblica, o nome de Terra Prometida. É muito bonito, mas até 80 anos atrás era só pedra. Chama arte. A gente vê as fotos e a gente não acredita. Se alguém aqui mexe com a agropecuária, né? Aqui é um lugar muito importante para agricultura, né? Mas agricultura muito especial, porque a agricultura de deserto, aquela que não tem água. Os kibbutz, mas assim, toda a tecnologia da agricultura de deserto, que é uma das fontes de riqueza do país. Israel hoje tem 8 milhões de habitantes. A grosso modo, 6 milhões e meio de judeus
1.250.000 árabes muçulmanos e 250.000 cristãos, tá? Que a gente chama de minorias. A grosso modo é isso. Israel é um estado judeu. Então, quem são essas pessoas meio vestidas estranhas? São judeus ortodoxos. Judeus ortodoxos são judeus, só que eles vivem de acordo com a lei bíblica, de maneira muito estrita. Por isso o vestimento branco e preto, por isso os cachinhos laterais, que a Bíblia manda não cortar, não aparar o cabelo atrás da orelha. Por isso, essas franjinhas, vocês vão ver, laterais, que aparecem na roupa, que simbolizam os 613 mandamentos bíblicos, no qual os judeus são obrigados a respeitar. As mulheres cobrem a cabeça, usam saião. Atenção, não confundam com as mulheres muçulmanas, que também cobrem a cabeça, mas elas têm que cobrir o pescoço também. As mulheres judias não, só o cabelo. Jerusalém é a cidade que mais concentra judeus religiosos, é óbvio, né? É o coração do judaísmo, é a alma da religião judaica. Então eles estão aqui. Vocês veem, né? Todo mundo de preto e branco, cabeça. Quem não tiver de cabeça tampada é peruca, tá? Quem tá de saia comprida, blusa até aqui, você vê um cabelo, é peruca. Não é cabelo natural. Eu sou judia, mas sou judia não religiosa. Então eu mostro os braços, eu mostro o cabelo, enfim, porque eu não cumpro as leis bíblicas como eles. Eu cumpro um número pequititinho de lei bíblica. A cidade está muito cheia, é férias. Tá cheia. É bonito ver a cidade assim, é bonito ver a cidade cheia de peregrinos, judeus, cristãos. A gente está no mês muçulmano do Ramadã, é o mês religioso mais importante dos muçulmanos. Então tem muito peregrino muçulmano também que vem aqui para rezar na mesquita que a gente vai ver, no Domo da Rocha, na El-Aqsa. Então vocês escolheram a dedo a época mais bonita e cheia. Bonita pra vir pra cá. É o brinco. É muito cheio, muito bonito. Aqui é um parque público, todo mundo gosta de fazer um churrasco, ficar em família. Ali vocês vão ver um monte de famílias. As famílias ortodoxas é uma média de 7, 6, 8 filhos. É escadinha, tum. Quem tem família grande, quem tem um monte de irmão, sabe que moleza. O mais velho toma conta do menor. A mãe toma conta de todos, mas quem toma conta mesmo são os irmãos que tomam conta dos irmãos. Não é diferente. Tem família grande, sabe que é assim. Um toma conta do outro, Deus ajuda. O sistema educacional aqui é público, mais fácil, de qualidade. Saúde pública, a saúde também, qualidade. Então você tem saúde, você tem educação, o resto Deus dá. E mais ou menos assim, mentalidade 2. Qual é o primeiro mandamento bíblico? Crescei-vos e multiplicai-vos. Isso eles têm essa consciência e é na fé mesmo, gente. É na crença. É bonito aí, ver um monte de família. Olha lá, 4, vai contando, 4, 5, 7, 10. Olha lá, você vai ver. Eu só tenho 2. E a gente que tem 2 fala que Deus falou que menina e menino já cumpriu. Se uma menino já tá bom.
É a parte judaica, moderna da cidade. São bairros bonitos aqui. Presta atenção, Pedras Brancas, né? Sempre é lei urbana de que todos os edifícios sejam revestidos dessa pedra local, pedra calcária. Esse vale se chama Vale da Cruz, pela tradição cristã. Daqui foi tirada a madeira para fazer a cruz de Jesus, por isso que até hoje se chama Vale da Cruz. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad U'Shemo Echad. Importante é vocês beberem água. Tá muito calor. Agora tá fresquinho. Mas de dia é muito calor. A Galileia vai estar amanhã uma média de 35, 37 graus. A gente vai estar a 200 metros abaixo do nível do mar lá aqui. Esse é outro bairro também, um bairro mais ou menos dos anos 30, 40 aqui de Jerusalém. E arborizado, porque foram plantadas árvores, não tinha nada também. Vocês veem, tem casas novas que estão sendo restauradas, que a moda agora é essa. Pegar o edifício velho, quem trabalha aqui com loteamento, com imobiliária, no meu grupo tinha, a moda é essa. Olha aqui do lado esquerdo, pega um edifício velho, restaura ele todo e vende apartamento por 5 milhões de dólares, 6 milhões de dólares. É um lugar, a metragem de Jerusalém é muito cara. E esses apartamentos são para isso, são 3, 4 apartamentos. A gente está aqui em Jerusalém. Vamos por aqui pelo Vale do Rio Jordão até aqui o Mar da Galileia. São 200 quilômetros, 2 horas. Pelo deserto, e infelizmente o Rio Jordão a gente vê ele muito pouco, até chegar aqui onde a gente vai fazer o batismo e passear hoje no Mar da Galileia. Nós vamos almoçar na cidade de Tiberíades, que é a cidade principal aqui na margem do lago. Lembra que eu falei, Jerusalém, ela é única porque ela tem a Jerusalém de cima, a Jerusalém celeste, ela tem a Jerusalém terrestre, ela tem a Jerusalém velha lá dentro, ela tem a Jerusalém nova aqui. Ela é uma, mas ela é 4. Esse lado. No final das contas. Ela a gente chama de Jerusalém Velha. A cidade foi fundada há 3.000 anos pelo rei Davi. Mas na verdade não é essa que vocês estão vendo. Jerusalém sofreu 18 conquistas. Olha aqui o deserto de Judá. A diferença entre a cidade de Jerusalém e aqui o deserto, que é totalmente árido, seco, porque aqui não chove mesmo. Alguém aqui é de Pernambuco? Bom, é igual o sertão de Pernambuco.
É, mais ou menos. Pernambuco, Ceará não rola isso não. É que não entra a chuva, tá, gente? Aqui é a mesma coisa. A chuva fica lá em cima e a diferença de pressão não deixa ela vir pra cá. Então, quando chove, chove 2 vezes por ano. E olhe lá. Todos esses bairros que a gente está vendo são os bairros de Jerusalém, também é periferia de Jerusalém. Semana aqui vai a Jerusalém e volta, vai a Jerusalém e volta. É aqui do meu lado direito. Das montanhas de Jerusalém, a 800 metros acima do nível do mar, ao nível do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível. Um lugar habitado mais baixo do mundo. בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. Descendentes do tio dele, Ismael, Oi. Jacó fica aqui nessa região, nessas montanhas. Viu? De Samaria, Judéia. As colinas da Samaria. Do lado direito, o Vale do Jordão. A gente não vê o Jordão, e mais distante, lá nas montanhas, o país Jordânia. Elohim bara et hashamayim, Hallelujah. Hallelujah. Elohim bara et haaretz, Hallelujah. Hallelujah. Elohim bara et haim, Elohim bara et haim, Elohim bara et hashamayim, Hallelujah. Hallelujah. Elohim bara et haaretz, Hallelujah. Hallelujah. Elohim bara et haim, Elohim bara et haim, Elohim bara et hashamayim, Hallelujah. Hallelujah. Elohim bara et haaretz, Hallelujah. Hallelujah. Elohim bara et hashamayim,
Elohim bara et haaretz, aleluia. Então, nós estamos em casa. Bem, eu sei que o que eu vou falar para você agora, e vendo tudo que está na nossa frente aqui, fica um pouco difícil para entender. Mas temos algumas fotos e algumas coisas que pode voltar um pouquinho mais atrás para ter uma melhor ideia. Se você tivesse vindo aqui há 120 anos atrás, não tinha essa rodoviária, não tinha esses prédios aqui, esse bloco de prédio aqui na nossa frente, não tinha, mas só tinha aquele muro alto onde tem aquele plástico azul lá. Bem, ficou por muitos anos sem nada construir, ninguém construiu nada aqui nesse lugar. Por quê? Porque o pessoal tinha algumas dúvidas, porque era um lugar conhecido como lugar de crucificação e de apedrejamento, toda essa área aqui fora da cidade, toda aqui. Então, olha, dá uma olhada, essa montanha que você está vendo aqui, é a mesma montanha que vai lá onde está aquele plástico azul, onde o muro está construído em cima. O que aconteceu nessa área aqui da montanha? Bem antes dos romanos dominarem a terra, aqui eles já estavam tirando os blocos de pedra para levar dentro da cidade antiga para a construção do muro, do templo, das casas. E o que aconteceu? Era uma montanha, eles fizeram um canal aqui no meio, foram cortando e teve essa abertura aqui e ficou esse buraco aqui no meio. E o que aconteceu? Depois os romanos começaram a crucificar o povo todo aqui. Lembra que muitas vezes a gente vê no livro, lá no Brasil, no passado, né? Jesus e os dois ladrões num morro alto, longe, que não tinha ninguém ao redor. Mas nada disso é verdade. Os romanos crucificavam as pessoas nos lugares públicos, aonde que estava todo mundo passando e vendo. Era nos dias de festas e feriado, para todo mundo ver e saber por que a pessoa estava crucificada. Então, essa montanha aqui já chama-se o Calvário de Gordon, porque no passado também essa montanha aqui parecia como um crânio, como uma cabeça também. A Bíblia diz que nos finais do tempo haverá grandes terremotos, vai tremer a terra e muitas coisas vai desabar e outras coisas vai cair de cima também. Então, se cumprir essa profecia, o que vai acontecer? Nós vamos descer aqui, porque nós estamos em cima de uma enorme cisterna que pega toda essa área aqui, que tem capacidade para 1 milhão de litros de água. Se essa profecia se cumprir agora, nós vamos descer lá embaixo, né? Porque vai desabar tudo. E quem não foi batizado vai ser batizado, porque está cheio de água lá também. Bem, você vê essa foto aqui, olha, que enorme. Então é uma cisterna cavada na rocha mesmo, sabe? Um trabalho de alguém que tem muito dinheiro. Lembra que José de Arimateia era um homem rico, seguidor de Jesus às escondidas, influente aqui no templo também, era governador de uma parte da Judéia e ele tinha um jardim, nesse jardim tinha um túmulo. Também foi provado que no passado, nessa área aqui, havia um jardim também. Prova disso é essa enorme cisterna que nós temos aqui embaixo. Então somente uma pessoa rica poderia mandar cavar uma cisterna dessa na rocha, como é o caso de José de Arimateia. Se quiser ir passando para luz, pessoal. Então tem capacidade para mais de 1 milhão de litros de água aqui. E dentro dessa cisterna lá embaixo, a 5 metros, começa o nível reto do jardim aqui, tem uma cruz feita na rocha, cavada.
espada cortada mesmo, que muitos dizem que é do tempo da primeira igreja bizantina, que é lá atrás, há muito tempo atrás. Bem, quando a Bíblia fala sobre o jardim, não está se referindo a um lugar de flores que nem nós temos aqui, não. Está se referindo a um pomar, um lugar de plantação de fruto. Lembra lá do Getsemane, das prensas de azeite da oliveira? Getsemane. Então aqui também havia um jardim. Então toda vez que a Bíblia fala sobre jardim, está se referindo a um pomar, uma pequena chácara, um lugar de plantação. Lembra que os ricos no passado, eles tinham seu túmulo de família dentro da sua propriedade. Não era diferente do caso de José de Arimateia. Do outro lado ali tem um lagar. O lagar é o lugar de fazer vinho, joga a uva lá, o pessoal vai pulando, pisando e tal. Quando eles estão fazendo pesquisa, que eles acham um lagar lá, outro lá, o que acontece? Isso é de uma comunidade, é de uma vila, mas quando eles acham somente um lagar, como é o nosso caso que nós temos aqui, é de uma propriedade particular, privada. Por isso que cada vez mais estamos chegando perto de José de Arimateia, da propriedade dele e do túmulo que ele tinha. Então, as pessoas ricas tinham seu túmulo de família dentro da sua propriedade. Por isso que eu falei para vocês lá, que alguns dados desse do lugar da crucificação e do lugar que foi colocado o corpo de Jesus tinha de 150 a 200 metros de distância. Não se preocupa com isso aí, que é por causa da festa do Ramadã, mas não é bala não. Bem, em frente a esse túmulo aqui, uma igreja bizantina começou a se reunir de 150 a 200 anos depois da ressurreição de Cristo. Porque lá dentro desse túmulo nós encontramos uma cruz bizantina escrita Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Do lado de fora também tem o desenho de uma âncora, parecendo como uma cruz. Lá no livro de Hebreus fala sobre a esperança da alma, lembra? Lá no capítulo 6 de Hebreus. E a âncora não é aquele trem, tem algum mineiro aqui no nosso meio? Muito bem-vindo. O que é a âncora? A âncora não é aquele trem que você tira de dentro do barco, do navio, e joga no mar e para o navio lá no mar. Ele fica chacoalhando de um lado para o outro. Então, a âncora dá estabilidade para o navio. Em outra palavra, Jesus Cristo também simboliza a âncora da nossa vida. Ele dá estabilidade para a nossa vida também. Nós somos igual o navio lá no mar, né? Com as lutas, tribulações, ou alguém disse alguma coisa que nós não gostamos de ouvir durante a excursão, chacoalhamos de um lado para outro, mas continuamos firmes. Então, Jesus Cristo é a nossa âncora também. Ele dá estabilidade para nós, para continuarmos firmes. Então, essa igreja bizantina deixou esse sinal em frente a esse túmulo, porque os primeiros cristãos, eles eram perseguidos. Em cada lugar que eles se reuniam, eles deixavam um símbolo. O nosso povo está se reunindo aqui e tal. Por que esse sinal cristão não tem outros túmulos ao redor aqui? Tem vários túmulos totalmente diferentes desse aqui. E esse aqui é completamente diferente. Por que uma igreja cristã começou a se reunir em frente ao túmulo judeu, logo depois de 150 ou 200 anos depois da ressurreição de Cristo? Depois vocês podem ir entrando em 5 em 5, que eu vou falando aqui. Quando eu falei para vocês sobre o sinal da âncora, eu estava se referindo a esse sinal aqui da âncora. Não cabe mais em 5, fica apertado. Esse aqui é o sinal dessa âncora aqui. Então essa igreja bizantina se reunia nessa área aqui.
lembra que no passado eles tinham o costume de sempre que um judeu no passado casava, eles roxos eles deixavam uma pequena janela perto da boca para sair a alma. Bem, porque eles criam que o corpo da pessoa ficava no túmulo, da alma, por 3 dias no corpo, porque era o tempo que eles vinham para preparar o corpo. Shabbat shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. 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 Od Avinu chai. Od Avinu chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Havenu shalom alechem, Havenu shalom alechem, Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom, Shalu shalom, Shalu shalom, Shalu shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom.
من غيرك يا يسوع. Wracał z pola. Pewnie było bardziej gorąco niż teraz. Po wielu godzinach był zmęczony, a oni zaskoczyli go. Gdyby parę dni wcześniej. Non è giustizia che si sta facendo dire.
aqui, irmão. Robert, uma foto. Fue nuevamente retomada por el ejército de Israel. En el año 1968 se empiezan a hacer excavaciones y se empiezan a encontrar otros vestigios que no se conocían hasta ese momento. Sale a la luz una calle, la continuación de una calle herodiana, o sea, del periodo del rey Herodes, que supuestamente Jesús, uno nos extrañaría que hubiera deambulado por esa calle también, después vamos a verla. Sale a la luz unas escaleras que formaban parte de uno de los accesos en la parte sur del templo. Y desde que se descubrieron empezaron a llamarlas las escaleras santas, así las llamaban. Supuestamente se cree que Jesús y Pedro y José y María y muchos apóstoles seguramente entraron varias veces por esa escalera. Tanto es así que incluso se cree, de que ustedes recuerdan la historia de la viuda que está esperando que le den, se cree que eso tuvo lugar por ese lado, por ese acceso. Entonces vamos a ir a ver primeramente, esto después de que fue excavado, un fondo judío donó el dinero para construir el actual museo. Shomer Israel,
Fórum, que era o lugar onde está a pedra do sacrifício. São Vicente. É onde ficava a Arca da Aliança. Isso sim, exatamente no mesmo lugar que a Cúpula Dourada. É maior vergonha de Israel. É uma vergonha de Israel, uma tristeza de Israel. Que ali eles não podem nem pisar. Não. Só os Justamente muçulmanos. no lugar onde era o Santo dos Santos. É. Eles estão lá. Valdomiro é quantos anos? 500 anos? Não, 638. 638, 1.400 anos já está aqui, esse é em cima. Ficaram 600 anos. Não, ficaram, aí os cruzados vieram e não destruíram. Ken Marwan, os cruzados transformaram, rápido, tá aqui de Matarot, você vê da Berra. Os cruzados transformaram em Templo de Salomão. Ken. Errado. Percebeu? Vai. Entendeu? Eles transformaram, eles continuaram usando. Aí eles só ficaram aqui 100 anos. E aí, pum, foi embora. E está aqui para sempre, porque desde então até 1948 era tudo muçulmano aqui. Justificava. E não é só que é muçulmano. De muçulmano virou a terceira cidade mais sagrada. Eles foram mudando a história, contando outra história. E, né, transformaram a história. A ponto de negarem, os muçulmanos hoje negam que aqui havia o templo. Mas não aceitam. Eles negam que é invenção dos judeus. Como negam o Holocausto. עומד על סף תהום, אין עוד על מי להישאר. עזבו ימי התום, ימים אותם אני חסר. ובשממה הד מנגינה, ובדממה קולי נשמע. הנה אני, היכן אתה? חולם על האתמול, מה שנותר להיזכר. ומתעורר יום, מרגיש את הקור עוד בי חודר. ובפינה ישנה תיבה, ובתוכה סידור תפילה עם אבקר. Ele também tinha que olhar o degrau, um curto, outro largo, não é automático já, vou embora. Ele queria que os judeus sentissem ainda a grandeza e a espiritualidade do templo mesmo aqui fora, então eles iam embora devagar, né? Para não tropeçar e não cair nas escadas por isso. Outra coisa, as portas sempre eram duplas ou triplas, porque o sujeito, quando estava enlutado, ele saía na direção oposta, entrava na direção oposta, para que o povo consolasse do luto, entendeu? Então, eram duas coisas interessantes aqui de espiritualidade, de fraternidade, a ideia de você consolar e a ideia de você manter, guardar o espírito quando você saísse do templo e os degraus de tamanhos diferentes. Porta tripla fechada, tá vendo? Até hoje aí embaixo, ele estava tipo um túnel. Que a pedra vem até aqui e um pedacinho que sobrou da porta dupla a gente vê aqui. Aquela área tão daí. Ali. Tá vendo? Pedaço do ar. Pedaço do ar. אם תסתדר, תרפה עדי. קולנו שמע תעלי, עיניך
בדממה עד מנגינה ובדממה קולי נשמע שמע ישראל רחום אתה.
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא Soldados romanos, o beijo, Jesus é preso e levado para a casa do sacerdote Caifás, naquela direção onde ele passa a noite, de quinta para sexta. Na sexta de manhã, que ele é levado para ser julgado por Pôncio Pilatos, lá naquela área que a gente começou a Via Dolorosa. Lá era o pretório, a fortaleza Antônia, aonde o representante romano ficava governando a Jerusalém, tomando conta do templo. Esse lugar é muito importante à medida que ele representa esses últimos momentos de Jesus humano na Terra. Tá? O próximo a gente já encontra ele sofrendo, ele já está naquela transição, que ele leva a dor, ele sabe o porquê da dor, ele sabe o porquê do sofrimento. E o último momento dele, da crucificação, que ele já volta para o Pai, já fala, e depois a gente só sabe dele quando vão procurar ele, já não está mais, a ressurreição, e ele volta 3 vezes depois da ressurreição. Tá? Essas oliveiras são as oliveiras mais antigas que tem aqui. Elas são as testemunhas silenciosas da agonia, do sofrimento de Jesus. Tem outra coisa muito interessante. Essa oliveira, você vê que ela é larga, o tronco dela sai um netzer, um enxerto. O que o Novo Testamento fala? Que o cristianismo é um enxerto do judaísmo, como a oliveira. Aqui a gente vê muito bem. Em hebraico, cristão é chamado, vem da palavra netzer, broto, enxerto. Eles são os notzrim, aqueles que foram enxertados. E aqui se diz super bem. E outra coisa fantástica é como uma oliveira, 1500, 1900, 12 anos depois, está carregada. A época que se colhe oliveira e se fabrica o azeite é mais ou menos em outubro. Então quer dizer que Jesus estava aqui em abril, março era vazio, era tranquilo, não tinha ninguém. Às vezes eu ouvi uma explicação muito bonita que Jesus é comparado ao azeite, que ele foi com a azeitona e a oliva prensada nos jardins.
Jesus, vem cá, vem me tocar, meu coração é o teu altar. Eu vim aqui pra te buscar, Senhor, vem cá, vem me tocar. O teu Espírito a nos unir, nós somos todos parte de ti. Oh, vem, Senhor, vem nos tocar. Nosso coração é o teu altar. Queremos te adorar, queremos te louvar. Sem ti não há vida, Espírito amado.